4 Esdras, parte 4, capítulo 11. Na segunda noite tive um sonho, e eis que veio do mar uma águia que tinha 12 asas emplumadas e 3 cabeças. Olhei, e eis que ela abriu suas asas por toda a terra, e todas as asas do céu se agitaram sobre ela, e as nuvens foram reunidas sobre ela. Olhei, e de suas asas cresceram asas opostas, mas tornaram-se asas pequenas e fracas. Mas suas cabeças estavam em repouso. A cabeça do meio era maior que as outras duas, mas também estava em repouso. Olhei, e eis que a águia voava com suas asas para reinar sobre a terra e sobre os que moram nela. E vi como todas as coisas debaixo do céu ficaram sujeitas a ela, cada uma das criaturas que estava sobre a terra. Olhei, e eis que a águia se ergueu sobre suas garras e gritou para suas asas. Nem todos vigiam ao mesmo tempo, que cada um durma em seu lugar e vigie em seu turno. Mas que as cabeças sejam reservadas para o último. Olhei, e eis que a voz não veio de suas cabeças, mas do meio de seu corpo. Contei suas asas opostas, e eis que eram 8. Olhei, e eis que todo o lado direito surgiu uma asa, e ela reinou sobre toda a terra. E enquanto estava reinando, chegou ao fim e desapareceu, de modo que seu lugar não era mais visto. Então a próxima asa surgiu e reinou por um longo tempo. E quando estava reinando, seu fim chegou e ela desapareceu como a primeira. E eis que uma voz soou falando com ela: Ouve-me, tu que governas a terra por este tempo. Eu te anuncio isto antes que desapareças. Depois de ti, ninguém governará tanto tempo como tu, nem metade do tempo. Então, a terceira asa surgiu e governou como as anteriores, e também desapareceu. E assim aconteceu com todas as asas. Elas governavam uma após outra e depois não eram mais vistas. Olhei, e eis que no devido curso as asas que se seguiram também surgiram do lado direito para governar. Houve algumas que governaram, mas desapareceram repentinamente, e outros que surgiram, mas não governaram. E depois disso olhei, e eis que as 12 asas e as 2 pequenas asas desapareceram, e nada permaneceu sobre o corpo da águia, exceto as 3 cabeças que estavam em repouso e 6 pequenas asas. Olhei, e eis que 2 pequenas asas se separaram das 4 e ficaram sobre a cabeça que estava do lado direito, mas 4 permaneceram em seu lugar. Olhei, e eis que estas pequenas asas planejavam se estabelecer e governar. Olhei, e eis que uma foi estabelecida, mas desapareceu de repente. Uma segunda também, e desapareceu mais rápido que a primeira. Olhei, e eis que as 2 que permaneceram estavam planejando reinar juntas. E enquanto estavam planejando, eis que uma das cabeças que estavam em repouso, a que estava no meio, despertou e era maior que as outras 2. E vi como ela aliou as 2 cabeças a si. E eis que a cabeça se voltou com as que estavam com ela e devorou as 2 pequenas asas que estavam planejando reinar. Além disso, esta cabeça ganhou controle sobre toda a terra e com muita opressão dominou seus habitantes e teve grande poder sobre o mundo, mais do que todas as asas tinham tido antes dela. Depois disso olhei, e eis que a cabeça do meio também desapareceu, de repente, assim com as asas. Mas as 2 cabeças permaneceram e governaram sobre a terra e seus habitantes. Olhei, e eis que a cabeça da direita devorou a da esquerda. Então ouvi uma voz que me dizia:
olha à tua frente e consideras o que vê. Olhei, e eis que uma criatura, como um leão, surgiu na floresta, rugindo, e ouvi quando ele falou com a águia em voz humana, dizendo: Ouve e falarei contigo. O Altíssimo te diz: Não és tu a que permaneces das 4 bestas que criei para reinar em meu mundo, de modo que o fim dos meus tempos venha por meio delas? Tu, a quarta que veio, consideraste todas as bestas que vieram antes e mantiveste domínio sobre o mundo com muito terror, e sobre toda a terra com opressão dolorosa, e por muito tempo habitaste a terra com engano. E julgaste a terra, mas não com verdade. Pois afligiste os mansos e prejudicastes os pacíficos. Odiastes os que falam a verdade e amaste os mentirosos. Destruístes a morada dos que produzem fruto e derrubastes o muro dos que não te fez nenhum mal. E assim tua insolência subiu ao Altíssimo e teu orgulho ao Todo-Poderoso. E o Altíssimo olhou para seus tempos, e eis que tinham terminado, e suas eras tinham se completado. Portanto, certamente desaparecerás, ó águia, e tuas asas terríveis, e tuas ainda mais terríveis pequenas asas, e tuas cabeças maliciosas, e tuas guerras ainda mais terríveis, e todo o teu corpo desprezível, para que toda a terra, livre de tua violência, seja revigorada e aliviada, e espere pelo julgamento e pela misericórdia daquele que a criou. Capítulo 12. Enquanto o leão estava dizendo estas coisas à águia, olhei, e eis que a cabeça restante havia desaparecido, e as 2 asas que tinham passado para ela se levantaram e se estabeleceram para reinar. E seu reinado foi breve e cheio de tumulto. Olhei, e eis que elas também desapareceram, e todo o corpo da águia foi queimado, e a terra ficou muito aterrorizada. Então despertei em grande perplexidade, de grande temor, e disse ao meu espírito: Eis que trouxeste isso sobre mim, porque busca os caminhos do Altíssimo. Eis que estou em minha mente e muito fraco em meu espírito, e não me restou nem um pouco de força por causa do grande medo que senti esta noite. Por isso pedirei agora ao Altíssimo que me fortaleça até o fim. E disse: Ó soberano Senhor, se encontrei favor aos teus olhos, e se fui considerado justo diante de ti, mais do que muitos outros, se minha oração de fato chega diante de ti, fortalece-me e mostra-me a mim, teu servo, a interpretação e o significado desta terrível visão, para que a tua majestade console plenamente minha alma. Pois me julgaste digno de receber a revelação do fim dos tempos e dos últimos eventos do tempo. Ele me disse: Esta é a interpretação desta visão que tiveste. A águia que viste vindo do ar é o 4º reino que apareceu em uma visão de teu irmão Daniel. Mas ela não foi explicada a ele como agora explico a ti. Eis que estão chegando os dias em que um reino se levantará sobre a terra, e será mais terrível que todos os reinos que vieram antes dele. E 12 reis reinarão nele, um depois do outro. Mas o segundo exercerá o domínio por um tempo maior que todos os outros. Esta é a interpretação das 12 asas que viste. Quanto a ouvires a voz que falou, vindo não das cabeças da águia, mas do meio de seu corpo, esta é a interpretação. No meio do tempo deste reinado, surgirão grandes lutas, e ele correrá o perigo de cair, mas não cairá, mas reconquistará seu poder original. Quanto às 8 pequenas asas agarrando suas asas, essa é a interpretação. 8 reis surgirão nele,
cujos períodos serão curtos e seus anos serão rápidos. E 2 deles perecerão quando o meio de seu tempo se aproximar, e 4 serão mentidos até perto do fim de seu tempo, mas 2 serão mantidos até o fim. Quanto às 3 cabeças em repouso, esta é a interpretação. Nos últimos dias deste reinado, o Altíssimo levantará 3 reis, e eles renovarão muitas coisas nele e governarão a terra. E seus habitantes mais opressivamente que todos os que foram antes dele. Por isso, serão chamados as cabeças das águias, pois eles somarão suas iniquidades e realizarão suas últimas ações. Quanto ao desaparecimento da cabeça maior, um dos reis morrerá em sua cama, mas em agonia. Mas quanto aos outros 2, a espada os devorará. Pois a espada de um devorará o que estava com ele, mas ele também cairá pela espada nos últimos dias. Quanto às 2 pequenas asas que passavam para a cabeça que estava à direita, esta é a interpretação. Estes são os que o Altíssimo preservou para o fim da águia. Este foi o reinado que foi breve e cheio de tumultos, como viste. E quanto ao leão que viste saindo da floresta e rugindo e falando com a águia e reprovando-a por uma injustiça, e quanto às suas palavras que ouviste, este é o Messias, a quem o Altíssimo preservou até o fim dos dias, que surgirá da posteridade de Davi e virá para falar com eles. Ele o denunciará por sua impiedade e por sua maldade, e os reprovará por seu comportamento desprezível. Pois, primeiro, os enviará vivos ao seu trono de juízo, e quando os reprovar, os destruirá. Mas ele libertará misericordiosamente o remanescente de seu povo, aqueles que foram salvos por todas as minhas fronteiras, e os fará jubilosos até que venha o fim, o dia do juízo, do qual te falei no início. Este é o sonho que viste, e esta é sua interpretação. E somente tu foste digno de aparecer este segredo do Altíssimo. Por isso, escreve todas essas coisas que viste em um lugar livre e coloca em um lugar escondido. E tu os ensinarás aos sábios de teu povo, cujos corações sabem serem capazes de compreender e guardar estes segredos. Mas espera aqui por mais 7 dias, para que recebas a revelação daquilo que o Altíssimo quiser te revelar. Então ele me deixou. Quando todas as pessoas ouviram que 7 dias tinham se passado e eu não tinha voltado à cidade, todos se reuniram, no maior ao menor, e vieram falar comigo, dizendo: Como te ofendemos e que dano te causamos para que nos abandone e te sentes neste lugar? Pois de todos os profetas, somente tu nos deixaste, como um cacho da vindima e uma lâmpada em um lugar escuro e com um barco salvo da tempestade. Os males que nos sobrevieram não são suficientes? Por isso, se nos abandonares, muito melhor teria sido se tivéssemos sido consumidos no incêndio de Sião. Pois não somos melhores do que os que morreram ali. Então choraram em grande voz. Então os respondi, dizendo: Anima-te, ó Israel, e não te entristeças, ó casa de Jacó, pois o Altíssimo se lembra de ti, e o Todo-Poderoso não se esqueceu de ti em tua luta. Quanto a mim, não te abandonei nem me afastei de ti, mas vim a este lugar para orar por causa da desolação de Sião e buscar misericórdia por causa da humilhação de nosso santuário. Agora vão, cada um para a sua casa, e depois destes dias ireis a vós. Então o povo foi para a cidade, como lhes disse para fazer. Mas eu me sentei no campo por 7 dias.
como o anjo havia me ordenado, e só comia as flores do campo e minha comida de plantas durante aqueles dias. Capítulo 13. Depois de 7 dias, tive um sonho à noite. E eis que uma asa surgiu do mar e agitou todas as suas ondas. Olhei, e eis que esta asa fez algo como a figura de um homem que veio do coração do mar. Olhei, e eis que o homem voava como as nuvens do céu. E sempre que virava seu rosto para olhar, tudo abaixo de olhar tremia. E sempre que sua voz saía de sua boca, tudo o que ouvia se derretia com a cera que se derrete como se sente o fogo. Depois disso, olhei, e eis uma inumerável multidão de homens reunida dos 4 ventos do céu para fazer guerra contra o homem que veio do mar. Olhei, e eis que ele criou para si uma grande montanha e voou para ela. E tentei ver a região do lugar do qual a montanha foi criada, mas não pude. Depois disso olhei, e eis todos que tinham se reunido contra ele para fazer guerra contra ele estavam com muito medo, mas atreveram-se a lutar. E eis que, quando viu o ataque da grande multidão, ele nem levantou a sua mão, nem segurou uma lança ou qualquer outra arma de guerra. Mas vi somente quando ele emitiu de sua boca, por assim dizer, uma labareda de fogo, e de seus lábios um sopro flamejante, e de sua língua uma tempestade de faíscas. Tudo isso se misturou à labareda de fogo, e o sopro flamejante e a tempestade de faíscas, e caiu sobre a multidão que atacava e que estava pronta para lutar, e queimou todos eles, de modo que, de repente, nada foi visto da inumerável multidão, além de pó, cinzas e cheiro de fumaça. Quando vi isso, fiquei pasmo. Depois disso, vi o mesmo homem descer da montanha e chamar para si outra multidão, uma multidão de paz. Então, muitas pessoas vieram a ele, algumas alegres e outras tristes. Alguns estavam presos e alguns traziam outros como ofertas. Então, com grande medo, acordei e supliquei ao Altíssimo, dizendo: Desde o princípio, mostraste ao teu servo estas maravilhas e me consideraste digno de ter minha oração ouvida por ti. Agora, mostra-me também a interpretação deste sonho, pois, como considero em minha mente, ai dos que forem deixados naqueles dias, e ainda mais, ai daqueles que não forem deixados, pois os que não foram deixados serão tristes, porque entendem o que está reservado para os últimos dias, mas não podem obtê-lo. Mas também ai daqueles que foram deixados por esta mesma razão, pois verão grandes perigos e muita aflição, como este sonho mostra. Entretanto, é melhor adquirir estas coisas, mesmo correndo perigo, do que passar pelo mundo como uma nuvem e não ver o que acontecerá nos últimos dias. Ele respondeu: Eu te direi o direito de interpretação da visão e também te explicarei as coisas mencionastes. Quanto ao que dissestes sobre os que são deixados, esta é a interpretação. Aquele que trouxer o perigo naqueles tempos será aquele que os protegerá do perigo, que tem obras e fé no Todo-Poderoso. Entendo, portanto, que os que são deixados são mais abençoados que os que morreram. Esta é a interpretação da visão. Quanto ao homem que viste vir do coração do mar, este é quem o Altíssimo guardou por muitas eras. Aquele que libertará sua criação, e ele conduzirá os que forem deixados. E quanto ao vento, ao fogo e à tempestade que saem da sua boca, e quanto ao fato de ele não segurar uma lança ou uma arma de guerra, mas destruir a multidão que vinha para atacá-lo, esta é a interpretação. Eis que vem dias em que o Altíssimo libertará
aqueles que estão sobre a terra. E confusão mental virá sobre aqueles que habitam na terra. E planejarão fazer guerras um contra os outros, cidade contra cidade, lugar contra lugar, e reino contra reino. E quando estas coisas acontecerem e ocorrerem os sinais que te mostrei anteriormente, então meu filho será revelado, a quem viste como um homem que vem do mar. E quando todas as nações ouvirem sua voz, todo homem sairá de sua própria terra e abandonará a guerra que tem uns contra os outros. E uma numerável multidão será reunida, como vistes, desejando conquistá-lo. Mas ele estará no topo do monte Sião. E Sião virá e se manifestará a todos os povos, preparada e edificada, como vistes, e mantenha esculpida, sem uso de mãos. E ele, meu filho, renovará as nações reunidas por sua impiedade. Isto foi simbolizado pela tempestade. E os reprovará face a face, com seus maus pensamentos, e os tormentos com os quais são torturados, o que foi simbolizado pelas chamas, e os destruirá, sem esforço pela lei, o que é simbolizado pelo fogo. E quanto ao fato de ajuntar-se a ele outra multidão que era de paz, estas são as 10 tribos que foram levadas de sua terra em cativeiro no tempo do rei Oséias, a quem o rei Assírio Salmaneser levou cativo. Ele os fez cruzar o rio e os levou para outra terra. Mas foram este plano por si mesmo, para que levassem a multidão de uma nação e fossem uma região mais distante, onde a humanidade nunca tinha vivido, para que pelo menos pudesse observar seus estatutos, que não tinham sido observados em sua própria terra. E passaram pelas passagens estreitas do rio Eufrates. Naquele tempo, o Altíssimo realizou sinais para eles e interrompeu os canais do rio até que eles passassem. Ainda um longo caminho a se percorrer por esta região. Uma jornada de 1 ano e meio. Este país se chama Arzarete. Então, habitaram ali até os últimos tempos. E agora, quando estão prestes a vir novamente, o Altíssimo interromperá os canais do rio novamente para que possam passar. Por isso viste a multidão reunida em paz. Mas os que forem deixados de seu povo, que forem encontrados dentro de minhas fronteiras, serão salvos. Por isso, quando destrói a multidão das nações que estão reunidas, ele defende o povo que permanece. E então ele lhe mostrará muitas maravilhas. Disse eu, ó soberano Senhor, explica-me isto, porque vejo um homem vindo do coração do mar. Ele me disse, assim como ninguém pode explorar ou conhecer o que está nas profundezas do mar, ninguém sobre a terra pode ver meu filho, a não ser em seu dia. Esta é a interpretação do sonho que tiveste. Somente tu foste iluminado sobre isso, porque abandonaste teus próprios caminhos e te aplicaste aos meus e examinaste minha lei. Pois dedicaste a tua vida à sabedoria e chamaste o entendimento de tua mãe. Por isso te mostrei isso, pois há uma recompensa guardada com o Altíssimo. E depois de mais 3 dias, direi-te outras coisas e te explicarei questões pesadas e maravilhosas. Então me levantei e andei pelo campo, dando grande glória e louvor ao Altíssimo por causa de suas maravilhas, que fez de tempos em tempos, e porque ele governa os tempos e tudo o que acontece em suas estações. E fiquei ali por 3 dias.